Augusto e Adriana pareciam ter a vida perfeita. Um amor profundo, uma carreira promissora e uma família unida. No entanto, quando fofocas começam a ameaçar a harmonia de seu relacionamento, eles se veem imersos em a pior crise de suas vidas. Em meio a desentendimentos e revelações dolorosas, ambos terão que enfrentar suas próprias fraquezas e a complexa teia de desentendimentos que os separa. A verdadeira prova de seu amor será enfrentar o impacto de suas escolhas e reconstruir o que foi abalado. Desde os primeiros dias de sua vida, Augusto sempre pareceu viver em um estado constante de riqueza. As boas notícias e sucessos foram se acumulando como peças de um quebra-cabeça bem montado. Nascido em uma família grande e calorosa, seus dias eram repletos de celebrações exuberantes e risadas contagiantes. As festas de aniversário, casamentos e feriados se transformavam em verdadeiros eventos festivos, com uma grandiosidade que muitos só podiam sonhar em experimentar. A capacidade de seus pais em transformar momentos simples em celebrações memoráveis fazia parte do que Augusto chamava de tradição familiar. Na escola, Augusto também brilhava, como uma estrela em ascensão que chamava a atenção de professores e colegas. Quando chegou o momento de escolher sua carreira, não foi uma surpresa que ele optasse por engenharia elétrica, uma área que sempre o fascinou pela combinação de complexidade e inovação. Entrar na faculdade dos seus sonhos foi um marco natural em sua trajetória, uma conquista que parecia quase inevitável, dada sua dedicação e talento. Seus amigos de longa data, leais e verdadeiros, estiveram ao seu lado em cada etapa dessa jornada. Eles o apoiaram nas noites de estudo, nas decisões difíceis e nas pequenas vitórias do dia a dia. Eles formavam um círculo sólido de amizade que Augusto valorizava imensamente, por ser um lembrete constante de que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por conquistas individuais, mas também pela qualidade das relações que cultivamos. No mundo profissional, Augusto logo encontrou uma empresa que não só oferecia uma remuneração generosa, mas também um ambiente de trabalho inspirador. Seus colegas eram mais do que simples companheiros de trabalho, mas parceiros no desafio de criar soluções inovadoras para um mundo mais sustentável. O trabalho tornou-se um lugar onde Augusto sentia que podia crescer e prosperar, como uma extensão natural de seu próprio desejo de fazer a diferença. No entanto, o maior golpe de sorte de Augusto foi encontrar Adriana, sua esposa. Adriana era uma mulher cujos traços de beleza e inteligência brilhavam com uma intensidade rara. Seus olhos expressavam uma curiosidade vibrante e um entendimento profundo do mundo ao seu redor, enquanto seu sorriso irradiava calor e empatia. Assim que a conheceu, Augusto se empenhou em conquistar seu coração, fazendo de cada momento juntos uma demonstração de seu carinho e admiração. Gestos românticos, palavras carinhosas e surpresas, pensadas com cuidado, foram a base de um relacionamento que parecia ter sido moldado pelos próprios deuses do amor. Com uma base sólida de família, amigos, carreira e amor, Augusto vivia um sonho que muitos apenas poderiam imaginar, mas como toda história rica e complexa, a verdadeira profundidade de sua jornada ainda estava por ser revelada. O que parecia ser uma sucessão sem fim de vitórias poderia, em breve, revelar camadas ocultas e desafios inesperados, testando a resiliência e o caráter de um homem que já parecia ter conquistado tudo. Desde o início de seu relacionamento, Augusto tinha uma maneira singular de expressar seu amor por Adriana. Em cada encontro, ele a presenteava com uma única flor, uma rosa vermelha ou uma lírio branco, dependendo do seu humor e da estação do ano. Cada flor vinha acompanhada de um cartão delicadamente escrito, repleto de palavras poéticas que expressavam seu profundo carinho. A primeira vez que Adriana recebeu um desses cartões, seu coração se aqueceu com a simplicidade e sinceridade das palavras. Para Adriana, começava o cartão. Em cada flor que te dou, vejo a beleza que ilumina minha vida. Seus olhos mais brilhantes que qualquer estrela são meu farol nas noites mais escuras. Encantada com o gesto,
Adriana sentiu que Augusto tinha o dom de transformar o cotidiano em algo mágico. A cada flor e a cada cartão, ele não apenas a fazia sentir-se especial, mas também a lembrava de que seu amor era genuíno e profundo. À medida que seu relacionamento se desenvolvia e Augusto começava a se estabilizar financeiramente, suas demonstrações de afeto evoluíram. As simples flores se transformaram em buquês exuberantes, cada um mais deslumbrante que o anterior, e os cartões passaram a conter poemas elaborados que pareciam capturar a essência de seus sentimentos. Augusto dedicava horas compondo versos que falavam não apenas de seu amor, mas também de seus sonhos e esperanças para o futuro ao lado de Adriana. Nos teus olhos vejo a eternidade, dizia um dos poemas. Cada olhar teu é um universo onde me perco e encontro a mim mesmo. Em cada batida do meu coração, teu nome é a melodia que ressoa. Adriana adorava essas demonstrações de afeto e sentia-se verdadeiramente amada por Augusto. Seus olhos brilhavam a cada presente recebido e a cada elogio ela se conectava mais ao homem que havia conquistado seu coração. Ele frequentemente dizia que seus olhos brilhavam mais que as estrelas, e essas palavras se tornaram uma dose constante de paixão em seu relacionamento. Contudo, o caminho do amor nunca é completamente livre de obstáculos. Antes de se estabelecer com Augusto, Adriana havia atraído a atenção de outros pretendentes, alguns dos quais haviam partido corações e causado angústias. A presença de Augusto em sua vida, por sua vez, trouxe uma estabilidade e um carinho que ajudaram a superar esses desafios. Embora as sombras de corações partidos do passado ainda ocasionalmente se manifestassem, o vínculo entre Augusto e Adriana se mostrou forte e resiliente. Juntos, eles enfrentaram e superaram diversas dificuldades. Cada obstáculo que surgiu foi abordado com uma combinação de amor e compreensão, que solidificou ainda mais a base de seu relacionamento. Seus momentos de adversidade apenas serviram para fortalecer a confiança mútua e a devoção que ambos sentiam um pelo outro. Em meio às dificuldades, o amor de Augusto por Adriana se manteve firme, e o carinho de Adriana por Augusto nunca vacilou, resultando em um relacionamento que parecia ser imune às tempestades da vida. Com o tempo, Augusto decidiu que era o momento certo para dar um passo definitivo em seu relacionamento com Adriana. A ideia de propor casamento era algo que ele vinha planejando meticulosamente. Ele queria que fosse um dia inesquecível, em um reflexo de seu amor profundo e da alegria que sentia por estar ao lado de Adriana. Augusto escolheu um restaurante elegante que Adriana havia mencionado em várias conversas. Um local sofisticado que prometia uma experiência culinária refinada. Ele sabia o quanto ela estava ansiosa para visitar aquele restaurante, então a surpresa seria ainda mais especial. Augusto reservou uma mesa à luz de velas, em um canto com vista para a cidade iluminada, e fez com que tudo fosse perfeito. Naquela noite, o ambiente estava envolto em uma atmosfera de expectativa. Adriana, radiante em um vestido de seda azul escuro, parecia ainda mais deslumbrante com a luz suave das velas refletindo em seus olhos. O jantar foi uma sucessão de pratos sofisticados e conversas animadas, em uma celebração da companhia um do outro, que fez com que o tempo parecesse desacelerar. Por mais que tentasse se manter calmo, Augusto estava lutando contra a ansiedade e a excitação que o consumiam. Após o jantar, Augusto conduziu Adriana até um local especial que ele havia preparado para a proposta. Ele a levou para um mirante próximo, onde um show de fogos de artifício estava prestes a começar. A noite estava clara e o céu se encheu de cores vibrantes e estouros alegres que iluminaram seus rostos. Augusto havia sonhado com aquele momento, imaginando cada detalhe. No entanto, em meio à emoção e ao nervosismo, algo inesperado aconteceu. Augusto, tão imerso em seus sentimentos, esqueceu-se de se ajoelhar e de recitar as palavras que havia ensaiado com tanto cuidado. Em vez disso, ele se virou para Adriana com o coração batendo acelerado e simplesmente disse: "Adriana, você quer se casar comigo?" Houve um instante de silêncio,
Em um pequeno espaço de tempo, o mundo pareceu parar. Adriana, com lágrimas de alegria nos olhos, olhou para Augusto com um sorriso radiante e respondeu sem hesitação: "Sim, Augusto, eu aceito." A alegria de Augusto foi indescritível. Embora não tivesse seguido o plano como havia imaginado, o momento foi perfeito de sua própria maneira. O alívio e a felicidade se misturaram em uma onda de euforia, e ele a abraçou com um carinho profundo e sincero. O casamento que se seguiu foi um evento grandioso, uma celebração que reuniu famílias e amigos em uma festa vibrante e alegre. A cerimônia foi realizada em um jardim decorado com flores exuberantes e iluminação suave, criando um ambiente mágico e romântico. A recepção foi marcada por música animada, danças e risadas, refletindo a alegria compartilhada por todos que estavam presentes. Após a festa, Augusto e Adriana embarcaram em uma nova fase de suas vidas como marido e esposa. Logo, a lua de mel foi uma sequência harmoniosa de dias tranquilos e felizes. Eles desfrutaram de momentos simples e significativos, desde as tardes preguiçosas no sofá até as aventuras espontâneas que planeavam juntos. O relacionamento que haviam construído ao longo dos anos continuou a florescer, e a tranquilidade de sua vida juntos parecia um reflexo perfeito do amor e da dedicação que haviam prometido um ao outro. Nos primeiros meses após o casamento, Augusto e Adriana desfrutaram de uma vida cheia de harmonia e felicidade. Os dias eram preenchidos com carinho, e cada dia parecia se desenrolar suavemente no ritmo de seu amor recém-confirmado. No entanto, à medida que o tempo passava, um novo desejo começou a se manifestar sutilmente em suas vidas. Embora não houvesse uma pressão direta dos pais, a constante menção ao desejo de se tornarem avós começou a pesar sobre o casal. As conversas durante os jantares em família, os cartões de aniversário que incluíam desejos para uma futura geração, e até mesmo as perguntas casuais sobre quando o pequeno chegaria, criavam uma sensação de expectativa que Augusto e Adriana não podiam ignorar. Sempre carinhosa e atenta, Adriana começava a sentir o peso dessas expectativas, não só por parte dos pais, mas também por sua própria consciência de que o tempo estava passando. Percebendo o crescente desconforto de sua esposa, Augusto decidiu agir para aliviar a pressão que estava se acumulando. Buscando a orientação de médicos e especialistas em fertilidade para entender melhor as razões da dificuldade em engravidar, ele investiu em consultas com especialistas renomados. Cada consulta vinha acompanhada de um esforço renovado para criar um ambiente relaxante e amoroso para Adriana. Ele a mimava com vários presentes, desde joias elegantes até escapadas para spas, e planejava momentos românticos em meio à rotina. Certo fim de semana, em uma vila isolada à beira-mar, marcou uma das escapadas mais memoráveis. Augusto havia escolhido um local sereno, longe da agitação da cidade, com a esperança de que a tranquilidade ajudaria a aliviar o estresse, que, segundo os especialistas, poderia estar contribuindo para as dificuldades do casal. As noites eram preenchidas com jantares à luz de velas e passeios ao luar, enquanto os dias eram passados explorando praias desertas e paisagens encantadoras. Apesar do cenário ideal, a ausência de uma notícia positiva de gravidez continuou a ser um desafio constante. À medida que os meses se transformavam em anos, o desejo de ter um filho se tornava um ponto de discórdia crescente entre eles. O amor entre Augusto e Adriana permanecia forte, mas a frustração e a tristeza geradas pela falta de gravidez começaram a testar sua paciência e compreensão. Conversas que antes eram simples e alegres começaram a incluir discussões sobre suas esperanças, frustrações e as diferentes maneiras de lidar com a situação. Os esforços contínuos para manter o romance e o apoio mútuo foram essenciais, mas a tensão crescente se fazia sentir. Augusto, sempre preocupado em não aumentar o estresse. De Adriana, muitas vezes se sentia perdido entre o desejo de confortá-la e a necessidade de enfrentar a dura realidade de suas circunstâncias. Adriana, por sua vez, lutava para equilibrar seus próprios sentimentos de inadequação
com o desejo de manter uma atitude positiva. Além das pressões externas e das dificuldades em engravidar, Augusto enfrentava um desafio inesperado no ambiente de trabalho. Embora fosse um local onde ele havia construído uma carreira sólida e mantido boas relações, nos últimos tempos os rumores e especulações começaram a pairar sobre sua vida pessoal. As conversas, inicialmente inofensivas, começaram a tomar um tom mais negativo, e os colegas de trabalho, bem como suas esposas, começaram a fazer comentários desconfortáveis sobre Adriana. Os rumores sobre os gastos excessivos de Adriana começaram a circular, com algumas pessoas especulando sobre o estilo de vida luxuoso do casal. Comentários maldosos sobre possíveis excessos e comportamentos duvidosos começaram a aparecer, e logo surgiram especulações infundadas sobre uma possível traição. Augusto tentava ignorar essas fofocas, sabendo que não eram fundamentadas em realidade, mas a constante exposição a essas conversas acabava por afetá-lo. Ele tentava manter a compostura no trabalho, mantendo uma fachada profissional e focada, mas a tensão se acumulava. A pressão para manter sua vida pessoal em segredo e lidar com as especulações negativas estava se tornando um peso cada vez maior. As discussões e o desconforto resultantes dessas fofocas começaram a se infiltrar em sua mente e, por consequência, em sua vida pessoal. Augusto percebeu que, mesmo quando tentava não dar atenção aos rumores, eles acabavam minando sua paz de espírito e afetando sua relação com Adriana. De repente, a relação começou a mudar quando Adriana revelou que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria imensa, e a revelação trouxe uma onda de alívio para o casal. A gravidez foi um sopro de esperança e felicidade que trouxe consigo um novo propósito e uma nova energia para o casal. O ambiente de trabalho de Augusto, apesar das especulações anteriores, não pôde ignorar a notícia e as conversas se tornaram mais positivas, focando na felicidade que a chegada do bebê representava. Assim, o casal mergulhou com entusiasmo na preparação para a chegada de seu filho. A transformação do quarto do bebê tornou-se um projeto central em suas vidas, e a decoração começou a tomar forma, com cores suaves e móveis cuidadosamente escolhidos. Cada detalhe era planejado com amor e cuidado, refletindo a excitação e o desejo de criar um ambiente acolhedor e cheio de afeto para o futuro novo membro da família. Quando a ultrassonografia revelou que teriam gêmeos, a alegria de Augusto foi ainda mais amplificada. A ideia de ter 2 filhos ao mesmo tempo foi recebida com uma empolgação renovada. Ele via a chegada dos gêmeos não apenas como uma bênção, mas como uma recompensa por todos os desafios e provações que haviam enfrentado. A perspectiva de criar 2 filhos, simultaneamente, trouxe um novo nível de entusiasmo e esperança para o casal. Com a felicidade renovada, Augusto e Adriana começaram a se preparar para a nova fase de suas vidas, sentindo uma imensa gratidão. A gravidez de Adriana, ao mesmo tempo que marcou o fim de uma fase de dificuldades e incertezas, abriu caminho para um futuro brilhante e promissor. Meses depois, a chegada dos gêmeos trouxe uma alegria imensa para Augusto e Adriana, e o casal mergulhou em sua nova rotina com uma energia vibrante. A casa estava cheia de risos, e a preparação para a chegada dos bebês parecia ter finalmente colocado um fim à pressão e ao estresse que haviam enfrentado. No entanto, a felicidade do casal não foi suficiente para silenciar os rumores que continuavam a assombrar Augusto. Embora as fofocas sobre Adriana tenham diminuído inicialmente, logo surgiram novas especulações. Comentários maliciosos começaram a se concentrar na aparência dos bebês e no surpreendente retorno de Adriana à sua forma física após o parto. Alguns colegas de trabalho e conhecidos começaram a fazer observações insinuantes, questionando a semelhança dos gêmeos com Augusto e sugerindo que a recuperação rápida de Adriana era suspeita. "Você notou como os bebês não se parecem muito com você?" comentava um colega casualmente, com uma expressão de aparente preocupação disfarçada de interesse. Outros também lançavam comentários sobre como Adriana estava mantendo um corpo esbelto logo após o parto, como se isso fosse um indicativo de algo fora do comum.
Augusto tentou desconsiderar esses comentários, mas eles começaram a se infiltrar em sua mente, alimentando suas inseguranças. Ele observava os gêmeos com uma nova perspectiva, tentando ver se havia alguma semelhança com ele. Cada vez mais, ele sentia que havia algo de diferente, mas não conseguia explicar. A dúvida começou a corroer a confiança que ele tinha em seu relacionamento e nas certezas que antes pareciam inabaláveis. Além disso, Augusto notou que Adriana estava se tornando cada vez mais reservada. Ela mantinha conversas em segredo, escondendo seu celular quando recebia ligações e se afastando em momentos em que antes teria sido completamente aberta. Esse comportamento, embora em parte compreensível devido ao cansaço e às demandas da maternidade, começou a alimentar uma nova onda de desconfiança em Augusto. Ele tentava racionalizar suas preocupações, lembrando-se dos esforços de Adriana para manter a privacidade e do estresse que ela estava passando com a nova rotina. No entanto, a combinação de rumores persistentes e o comportamento reservado de Adriana criaram uma tempestade interna em Augusto. Ele se sentia dividido entre a confiança em seu amor e a crescente ansiedade causada pelos comentários maliciosos e pelas mudanças no comportamento de sua esposa. Cada vez mais, Augusto encontrava dificuldade em lidar com essas questões sozinho. O apoio que ele havia tentado oferecer a Adriana parecia não ser suficiente para enfrentar a onda de dúvidas que começava a se formar. A pressão externa, que antes parecia controlável, agora estava se misturando com as inseguranças internas e criando uma tensão palpável no relacionamento do casal. As interações de Augusto com Adriana, que antes eram cheias de compreensão e carinho, agora estavam marcadas por uma crescente distância emocional. O amor que ainda existia entre eles estava sendo testado por uma série de fatores externos e internos, e a capacidade de Augusto de lidar com as dúvidas e com o estigma social estava se tornando um desafio diário. Certa tarde, após semanas de crescente ansiedade e insegurança, Augusto decidiu que precisava enfrentar Adriana sobre o comportamento dela. O estresse acumulado pela situação havia chegado a um ponto em que ele não podia mais ignorar seus sentimentos e precisava esclarecer o que estava acontecendo. Augusto escolheu um momento calmo para a conversa, depois que os gêmeos estavam acomodados em suas sonecas da tarde. Ele se sentou com Adriana na sala, onde o ambiente estava tranquilo, e começou a falar com um tom que tentava ser o mais gentil possível. Adriana, eu preciso falar com você sobre algo que tem me incomodado, disse ele, tentando manter a calma. Eu tenho notado que você tem levado o telefone para todos os lugares e se afastado para atender ligações. Eu só queria entender por que isso está acontecendo. Está tudo bem? Adriana olhou para ele com uma expressão de surpresa e um pouco de preocupação. Augusto, eu tenho usado o telefone para monitorar os bebês e para não perder chamadas importantes. Há algumas coisas que eu preciso acompanhar e estou tentando ser o mais responsável possível. Não é nada para se preocupar. Embora as explicações de Adriana fossem razoáveis e bem fundamentadas, Augusto não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás da mudança de comportamento dela. A desconfiança que ele havia acumulado não se dissipou com as palavras dela, e o desejo de entender a verdade continuou a atormentá-lo. A situação piorou quando Augusto ouviu rumores de que Adriana estava sendo vista com outro homem em lojas de festas e docerias. As especulações chegaram até ele através de conversas de colegas de trabalho e até mesmo de conhecidos casuais. Essas notícias apenas intensificaram a desconfiança que ele já estava lutando para controlar. Sentindo-se impotente e desesperado por respostas, Augusto decidiu investigar a situação por conta própria. Ele começou a procurar na internet sobre como testar a lealdade de uma esposa, mergulhando em fóruns e artigos que ofereciam métodos para verificar a fidelidade. A informação que encontrou, porém, apenas parecia aumentar seu desconforto, e ele sabia que precisava agir com cuidado. Assim, um plano logo veio à sua mente. Augusto teve a ideia de escrever uma carta de despedida como forma de testar a fidelidade da esposa.
Augusto decidiu que esconderia a carta e observaria a reação de Adriana, acreditando que isso poderia fornecer algumas pistas sobre a verdade. No entanto, quando começou a redigir a carta, ele se viu imerso em uma avalanche de lembranças sobre a vida que tinham juntos. As memórias dos momentos felizes e dos dias que passaram construindo sua vida juntos tornaram a tarefa quase impossível. Augusto tentava encontrar palavras que expressassem suas emoções e sua dor, mas a cada tentativa ele se deparava com o peso das lembranças e com o amor que ainda sentia por Adriana. Sua frustração aumentava à medida que falhava repetidamente em expressar o que realmente sentia. Finalmente, depois de muitas tentativas e muita reflexão, Augusto conseguiu escrever uma mensagem sincera. A carta dizia: Querida Adriana, meu coração está pesado e confuso. Nossos momentos juntos têm sido repletos de amor e alegria, mas ultimamente sinto que algo mudou. Minha confiança tem sido abalada por dúvidas e medos que eu não consigo ignorar. Sinto que preciso refletir sobre nossos sentimentos e sobre o que realmente desejamos para o futuro. Para mim, é difícil dizer isso, mas sinto que nossos caminhos estão se afastando. Preciso de um tempo para pensar e entender o que fazer a seguir. Cuide das crianças. Com carinho, Augusto. Com tudo pronto, colocar a carta em cima da mesa foi um ato carregado de ansiedade e incerteza. Augusto se preparava para observar a reação de Adriana e esperava que esse gesto pudesse ajudar a esclarecer a situação. Mesmo assim, a tarefa não era simples e a dúvida sobre a lealdade de Adriana continuava a consumir sua mente. Uma hora depois, quando Adriana encontrou a carta escrita por Augusto em cima da mesa, a reação dela foi um misto de choro e desespero. Augusto, oculto em um armário próximo à mesa onde Adriana encontrou a carta, ouviu cada detalhe angustiante. O som dos soluços de Adriana e o peso de sua dor eram quase palpáveis para ele, que se sentia como um intruso em sua própria casa. De repente, o tumulto emocional de Adriana rapidamente se transformou em uma série de telefonemas frenéticos. Com o coração acelerado, Augusto tentava captar as palavras entre os murmúrios de angústia. Ele ouviu Adriana mencionar repetidamente nomes que ele reconheceu como de seus amigos próximos: Daniel, Hélio e Vinícius. Além disso, havia um Caio, que ele não sabia quem era. A cada nome que surgia, Augusto sentia sua raiva e confusão aumentarem. O que antes era uma dúvida dolorosa, agora parecia estar se confirmando como uma traição múltipla. Enquanto Adriana falava ao telefone, Augusto imaginava o pior. A ideia de que Adriana pudesse estar traindo-o com vários homens fazia seu estômago revirar e sua mente se encher de um turbilhão de emoções. Ele estava decidido a obter evidências concretas para um possível processo de divórcio e para confrontar Adriana com o que acreditava ser a verdade sobre sua infidelidade. Minutos depois, a tensão na casa cresceu quando Augusto começou a ouvir a movimentação dos amantes de Adriana chegando. O som das portas se abrindo e se fechando, as vozes abafadas e os passos apressados indicavam que a casa estava se enchendo de visitantes. Ainda escondido, Augusto sentiu uma mistura de raiva e desespero. No entanto, o que se desenrolou a seguir foi algo que Augusto não esperava. Em vez de uma cena de confronto ou de um escândalo, os homens que chegaram à casa não pareciam estar envolvidos em uma briga ou discussão. Em vez disso, eles estavam confortando Adriana. A conversa deles era suave e cheia de preocupação. Eles a abraçavam e tentavam acalmá-la, e as palavras que trocavam com ela eram de apoio e solidariedade. Augusto, observando e ouvindo de seu esconderijo, estava chocado. A cena que ele esperava ver, um tumulto de amantes, foi substituída por uma demonstração de carinho e preocupação. Ao invés de um grupo de amantes envolvidos em uma traição escandalosa, ele testemunhava um grupo de homens oferecendo conforto a uma mulher que claramente estava passando por um momento difícil. O mistério em torno da situação aumentou a confusão e a dor de Augusto. A visão de Adriana sendo consolada por outros homens desafiava a narrativa que ele havia construído em sua mente. Ele não sabia mais o que acreditar e sentia a necessidade de entender a verdadeira natureza do que estava acontecendo.
A confusão sobre os sentimentos e as intenções de Adriana e dos homens presentes estava tornando a situação ainda mais complexa. Sentindo-se em um ponto crítico, Augusto estava prestes a sair do esconderijo e confrontar Adriana e seus visitantes. Ele estava preparado para expressar sua indignação e buscar respostas para as dúvidas que o consumiam. A decisão de confrontar Adriana, no entanto, não era simples, e Augusto sentia que estava à beira de um confronto decisivo que poderia mudar para sempre o rumo de sua vida e do seu relacionamento. A tensão e a complexidade da situação estavam prestes a se desdobrar de maneiras que ele não podia antecipar, e o futuro de seu casamento estava à beira de uma revelação chocante. Quando Augusto finalmente decidiu sair de seu esconderijo, a cena que se desenrolou à sua frente o deixou atônito. Os 3 homens que ele reconheceu imediatamente, Hélio, Daniel e Vinícius, estavam lá, com expressões de preocupação, confortando Adriana. O estranho que estava abraçando Adriana, no entanto, era completamente desconhecido para ele. O choque de ver seus amigos em casa com Adriana aumentou a sensação de traição e desespero que ele estava sentindo. O ambiente estava carregado de tensão, mas Augusto, ainda sob o impacto das emoções e dos rumores que havia ouvido, decidiu confrontar a situação de frente. Seus olhos se fixaram em Hélio, Daniel e Vinícius, e a frustração que ele havia acumulado explodiu de uma vez. "Então é isso", Augusto gritou, CP, a voz tremendo de raiva e dor. "Vocês realmente acham que podem se esconder atrás de uma fachada de amizade? Eu vejo vocês aqui confortando minha esposa. É claro que vocês estão envolvidos com ela. Como vocês puderam fazer isso comigo?" A acusação de Augusto caiu como uma bomba no meio da sala. Hélio, Daniel e Vinícius estavam visivelmente perplexos, com indignação estampada em seus rostos. Hélio foi o primeiro a se recuperar do choque, tentando entender a origem da explosão de Augusto. "Augusto, calma! O que você está dizendo é um absurdo!" Hélio exclamou. "Nós não temos nada a ver com Adriana além de amizade. O que está acontecendo?" Daniel, com a voz carregada de frustração, tentou intervir. "Não temos nenhum caso com Adriana. Você não pode simplesmente vir aqui e nos acusar sem fundamentos. O que está acontecendo com você?" Vinícius, que sempre foi o mais calmo e ponderado do grupo, observou Augusto com uma expressão preocupada. "Augusto, você precisa se acalmar e ouvir. Estão acontecendo coisas que você não entende. Você está questionando nossa amizade e a integridade de Adriana sem ter todos os fatos. Isso não é justo." A defesa enérgica de seus amigos só serviu para aumentar a confusão e a dor de Augusto. Ele estava convencido de que havia sido traído e que a presença dos seus amigos na casa de Adriana era prova suficiente de sua infidelidade. A revelação de que seus amigos, que tinham sido uma parte importante de sua vida, estavam envolvidos na situação, tornou a traição ainda mais pessoal e dolorosa. Adriana, ainda visivelmente abalada e com os olhos já inchados de choro ao ouvir tudo aquilo, tentou se aproximar de Augusto, buscando explicar a situação. "Augusto, por favor, escute. Hélio, Daniel e Vinícius são seus amigos de longa data. Eles vieram aqui para me apoiar porque eu estava passando por um momento difícil. O homem que você não conhece é um amigo do trabalho. Eles só estavam aqui para ajudar." Com o coração ainda pesado pela sensação de traição, Augusto lutou para processar as palavras de Adriana. O desejo de crer nas acusações e na imagem que havia construído em sua mente era forte, mas as explicações e o desespero de Adriana e dos amigos eram igualmente poderosos. Em questão de instantes, a confusão no ambiente atingiu um ponto quase insuportável. Augusto estava enredado em uma teia de desconfiança e raiva, e seus amigos estavam igualmente indignados e confusos com as acusações. No entanto, a revelação que Adriana fez a seguir transformou a cena dramática em um cenário de alívio e arrependimento. Com um olhar ferido e a voz embargada pela dor, Adriana tentou encontrar as palavras certas para explicar a situação. "Augusto, eu preciso que você me escute", começou ela, enquanto os amigos observavam com um misto de preocupação e expectativa.
O que está acontecendo aqui é um mal-entendido colossal. Eu organizei uma surpresa para você. O choque e a confusão de Augusto se aprofundaram. Uma surpresa? Ele perguntou, claramente não acreditando no que estava ouvindo. Como isso pode ser uma surpresa quando parece uma traição? Adriana suspirou profundamente, tentando manter a calma. Sim, uma surpresa. Eu sabia o quanto você estava sobrecarregado e estressado com a pressão da chegada dos gêmeos e com tudo o que aconteceu. Então, eu planejei algo especial para nós dois. Queria que você se sentisse valorizado e amado. Os telefonemas que você ouviu eram para coordenar essa surpresa, para reunir amigos antigos que significam muito para nós e garantir que tudo fosse perfeito em um jantar especial. Augusto olhou para Adriana, ainda incrédulo. Mas o estranho? Quem é ele? Adriana apontou para o homem que Augusto não conhecia. Ele é apenas um amigo do trabalho, que foi convidado para ajudar com os preparativos, porque está começando uma empresa de decoração em seu tempo livre. Ele estava aqui para apoiar a surpresa e nada mais. Hélio, Daniel e Vinícius foram convidados para contribuir para a celebração e não tem nada a ver com o que você estava imaginando. Os amigos de Augusto, com expressões de alívio e indignação, começaram a confirmar a versão de Adriana. Hélio, ainda frustrado, falou com um tom firme. Augusto, nós não temos nada a ver com qualquer traição. Estamos aqui porque Adriana nos convidou para uma surpresa para você. Isso é tudo o que temos feito. Daniel, igualmente irritado com a situação, acrescentou: nós só queríamos ajudar a fazer algo especial. Você precisa entender que os telefonemas que você ouviu eram sobre os preparativos. Nada mais. Não há motivos para dúvidas. Vinícius, sempre o mais calmo do grupo, tentou apelar para a razão de Augusto. Augusto, a maneira como você reagiu foi um erro. Adriana fez um esforço genuíno para nos reunir e celebrar. A desconfiança que você demonstrou não é justa e não reflete o que está acontecendo. O peso das palavras de Adriana e dos amigos começava a se instalar na mente de Augusto. Ele olhava para Adriana, vendo a dor e a decepção em seus olhos. A percepção de que ele havia sido levado por rumores e mal-entendidos fez seu coração se apertar. Adriana estava magoada por ele não ter confiado nela, mesmo depois de todo o esforço e dedicação que ela havia demonstrado para manter o relacionamento e tornar a surpresa especial. Enquanto o ambiente na sala começava a se acalmar e a tensão se dissipava lentamente, Adriana tomou a iniciativa de esclarecer ainda mais a situação. Seus olhos, ainda carregados de tristeza, refletiam um profundo desejo de restaurar a confiança e a compreensão. Ela se dirigiu a Augusto com uma sinceridade dolorosa. Augusto, há algo mais que eu preciso te dizer, começou Adriana, sua voz tremendo levemente. Os comentários sobre nossos filhos e os rumores que você ouviu eram pura maldade e especulação de outras pessoas. Os gêmeos têm cabelo cacheado, por exemplo, porque isso é uma característica genética que vem do lado da minha família. Você lembra de como falamos sobre isso no passado? O meu avô tinha o mesmo tipo de cabelo. Eu até comentei sobre isso com você antes, e você mesmo admitiu que era uma característica que poderia ser passada adiante. Augusto ouviu as palavras de Adriana com um sentimento crescente de vergonha. As acusações e os comentários que ele havia ouvido sobre a aparência dos filhos não eram mais do que especulações maliciosas e sem fundamento. Adriana continuou, explicando que a origem dos rumores de infidelidade também era infundada. Os rumores sobre mim e a suposta traição eram apenas fofocas maliciosas. Adriana disse com um suspiro: nunca houve nada de suspeito ou oculto. Tudo o que fiz era para criar um momento especial para nós, algo que pudesse aliviar um pouco da pressão e mostrar o quanto você é importante para mim. A revelação bateu em Augusto como um golpe devastador. O peso da realidade se fez sentir, e ele começou a perceber a extensão de seus erros. As inseguranças alimentadas pelas fofocas e rumores haviam levado a um mal-entendido colossal. Ele havia deixado que a desconfiança e a influência negativa de comentários infundados
arruinassem um momento que deveria ter sido de celebração e alegria. Sentindo o peso do arrependimento, Augusto se dirigiu a Adriana com uma expressão de profunda tristeza. Eu não posso acreditar que acreditei em tudo isso, disse ele com a voz embargada. Sinto muito, Adriana. Sinto muito por ter acreditado nas fofocas e por ter causado tanto sofrimento a você e aos nossos amigos. Eu deixei a insegurança e a influência de outros dominarem meu pensamento. Eu vejo agora o quanto você fez por mim e o quanto eu errei em não confiar em você. Os amigos de Augusto, que estavam ali para apoiar Adriana, mostraram paciência e compreensão. Hélio, Daniel e Vinícius, apesar da dor causada, estavam dispostos a ajudar Augusto a entender a gravidade da situação e a necessidade de reconciliação. Mais tímido, Caio continuava observando. Com uma abordagem calma e conciliadora, Vinícius falou para Augusto. Augusto, todos nós cometemos erros. O importante é reconhecer esses erros e aprender com eles. Adriana e nossos amigos foram muito pacientes, e a sua reação foi um reflexo das suas inseguranças, não da realidade. Agora é o momento de reconstruir a confiança e mostrar que você pode ser melhor do que as fofocas e o medo que te consumiram. Daniel e Hélio concordaram, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Estamos aqui para ajudar a resolver isso, disse Daniel. Vamos trabalhar juntos para superar isso e fortalecer os laços que temos. Após o tumultuoso confronto e o intenso momento de esclarecimento, Adriana decidiu se afastar por alguns dias para processar tudo o que havia acontecido na casa de sua mãe. O silêncio dela foi um peso adicional para Augusto, que sentiu a dor de suas ações mais profundamente a cada dia que passava. Ele tentava entrar em contato com Adriana, ligando e enviando mensagens, mas todas as tentativas eram em vão. O desespero e a culpa se acumulavam dentro dele, fazendo-o refletir sobre o impacto de sua atitude errada no relacionamento. Com o coração pesado e a mente focada em corrigir seu erro, Augusto decidiu buscar o perdão de Adriana de uma maneira mais pessoal e significativa. Ele planejou um gesto que expressaria seu arrependimento e seu desejo sincero de reparar o dano. Após dias de reflexão e preparação, Augusto se dirigiu à casa da mãe de Adriana, onde ela estava temporariamente hospedada. Com um enorme buquê de flores em mãos, Augusto chegou à casa da mãe de Adriana. A combinação de flores coloridas e o gesto de ajoelhar-se na porta era um sinal claro de seu arrependimento e de seu desejo de consertar as coisas. O ato de se ajoelhar, um gesto de humildade e respeito, era a última tentativa de Augusto de mostrar o quanto ele lamentava a situação. Quando Adriana abriu a porta e viu Augusto ajoelhado com o buquê de flores, seu coração foi atingido por uma mistura de emoções. A princípio, ela estava relutante e um tanto cética. As feridas ainda estavam frescas, e a dor da desconfiança e da falta de confiança ainda estava presente. No entanto, ao olhar para o gesto sincero de Augusto, Adriana pôde ver a profundidade do seu arrependimento. Adriana, começou Augusto, com a voz trêmula e cheia de sinceridade, eu entendo que nada do que eu disser pode apagar a dor que causei, mas eu preciso que você saiba o quanto eu lamento. Eu deixei a insegurança e os rumores dominarem meu pensamento e prejudicar o que temos. Não era justo com você, e eu vejo agora o quanto te machuquei. Adriana, ainda com um misto de relutância e compreensão, ouviu as palavras de Augusto. Augusto, eu nunca quis que chegássemos a esse ponto. A falta de confiança e a influência de fofocas realmente abalaram o que tínhamos. Eu estava profundamente magoada por você ter acreditado em algo que não era verdade. Eu queria apenas que você confiasse em mim, como eu confio em você. O diálogo entre eles foi carregado de emoção. Adriana explicou o quanto a falta de confiança tinha sido dolorosa para ela e como o comportamento de Augusto a havia feito sentir-se traída, mesmo quando não havia motivo para tal. Augusto ouviu atentamente, absorvendo cada palavra e sentindo o peso das suas ações. Eu entendo agora,
disse Augusto com um tom de sincero arrependimento. Eu preciso aprender a ouvir meu coração e a confiar em você, não apenas nas influências externas. Eu prometo que farei o possível para reconstruir nossa confiança e melhorar a comunicação entre nós. Adriana, após um longo e doloroso processo de reflexão, decidiu perdoar Augusto. Ela reconheceu que o perdão era necessário para seguir em frente e para dar aos dois a chance de reconstruir o relacionamento. Eu te perdoo, Augusto. A confiança é a base de qualquer relacionamento e precisamos trabalhar juntos para recuperá-la. Eu espero que possamos aprender com isso e fortalecer nosso relacionamento, ouvindo um ao outro e não deixando que fofocas ou inseguranças nos dividam. O perdão de Adriana foi um marco importante para ambos, com um reconhecimento mútuo da necessidade de trabalhar na confiança e na comunicação. Augusto e Adriana estavam prontos para começar um novo capítulo em seu relacionamento. Eles sabiam que a jornada para reconstruir o que havia sido abalado seria desafiadora, mas o comprometimento de ambos em enfrentar os problemas juntos era um sinal promissor para um futuro mais forte e mais unido. Com o tempo, o relacionamento deles começou a se curar e a fortalecer. As pequenas ações diárias, como gestos de carinho, conversas sinceras e a celebração dos momentos importantes juntos, ajudaram a restabelecer o vínculo que havia sido testado. Augusto aprendeu a ouvir seu coração e a confiar mais plenamente em Adriana, enquanto Adriana aprendeu a valorizar a paciência e a importância de uma comunicação aberta. O amor entre Augusto e Adriana, embora abalado, saiu dessa experiência renovado e mais profundo. Eles entenderam que o relacionamento deles era algo que precisava ser constantemente nutrido e cuidado. A confiança, uma vez quebrada, levou tempo para ser restaurada, mas a disposição de ambos para enfrentar seus desafios e crescer juntos tornou essa jornada significativa. O caminho para a reconciliação foi repleto de desafios e momentos de introspecção, mas tudo valeu a pena. Eles enfrentaram conversas difíceis e tiveram que lidar com o impacto das emoções passadas, mas esses momentos foram cruciais para a reconstrução do relacionamento. Augusto e Adriana se dedicaram a criar um ambiente de compreensão mútua e respeito, onde ambos pudessem expressar suas preocupações e sentimentos sem medo de julgamento ou desconfiança. Além disso, eles estavam juntos em um objetivo maior: criar os gêmeos com amor e carinho. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.